Quem adota um cãozinho muitas vezes fica se perguntando a idade dele, leva lá no veterinário, né, para calcular mais ou menos, para poder comemorar o aniversário, né, gente? Então hoje a gente trouxe a Emily Machado, veterinária. Tudo bem, Emily? Tudo bem. Para ensinar pra gente, e ela veio aqui com um convidado ilustre, o Mylon, que eu já conquistei, né, Mylon? Tudo bem, querido? Comeu uma raçãozinha já aqui antes de começar o programa e é super bonzinho ele, Ele né, é muito Emily? querido. Ô, Emily, quando a gente adota, não sei se você tem lá no seu pet, assim, essa pergunta recorrente. Quantos anos tem o meu cachorrinho? Isso. Normalmente, né, quando adota, isso que é o mais importante, você levar ao veterinário, porque ele vai te ajudar a verificar em que fase esse animal está. Porque o que é importante, né, saber o número exato, mas em que fase? Se ele é filhote, se ele é adulto, se ele é idoso, porque cada fase do animalzinho exige, por exemplo, uma alimentação específica. Os filhotinhos, como eles estão em desenvolvimento, eles precisam crescer, é um tipo de alimentação. Os adultos precisam manter o peso para não vir com obesidade no futuro. E já os idosos precisam de uma suplementação para que ele não tenha uma possível demência ou problemas mais graves. E fora isso também, até o esquema vacinal. Eu né? ia te perguntar isso, a questão da vacinação, né? Que também interfere na Em idade, cada fase, né? Cada fase tem uma, né? Isso. Então, quando eles, filhotinhos, exigem um protocolo, adulto outro, e quando idoso outro. E como é que a gente descobre? Você vai ensinar hoje. Tem fórmulas aí, matemáticas pra gente calcular? Ó, o mais comum, né, o que o pessoal consegue fazer logo que você adota, vamos verificar os dentinhos, né? Então, você abre a boquinha deles, assim que bonitinho. Ai, que graça, que graça, Vamos são mostrar muito os dentinhos do Mylon. Isso, os dentinhos do Mylon. O Mylon já está se preparando para fazer uma limpezinha de tártaro, porque ele tem 9 aninhos. Então, a gente já vê que o dente dele começa a criar umas plaquinhas, já está um pouquinho amarelado. Quando filhotinhos, eles têm os dentes de leite e trocam até 7 meses. Então, a gente sabe que um animal tem mais de 7 meses quando ele tem todos os dentes permanentes. São 42. E quando eles começam a ficar um pouco amareladinho, a gente imagina dele ter entre 1 a 3 aninhos. E quando já tem as placas, ou a presença de tártaro, ou algumas alterações mais graves nas dentições, é que ele tem um pouco mais. De 5, 6, 7. O dente é a forma mais fácil da gente verificar. O dente é o primeiro passo, então. É o primeiro passo. O peso tem a ver? O peso, sim. O peso, nessas sites que cadastram raças, né, que são específicas para te falar, olha, a raça quando adulta tem que ter mais de 23 centímetros, tem que pesar entre 4, por exemplo, o Shih Tzu, né, entre 4,5 kg, 8 quilos quando adulto. Então, se você adotar, verifica os dentes. Nossa, tem todos os dentes, já são permanentes, ele tem o peso de adulto, então você sabe que ele está na fase adulta. Se os dentes estão branquinhos, ele está no início da fase adulta. Se está um pouquinho amareladinho, com tártaro, ele já está caminhando para uma fase final do adulto, né? No caso da fêmea, a gente sabe pelo cio? O cio, nas cadelinhas, o primeiro cio, ele vem em torno de 6 a 8 meses, né? O primeiro cio. Aí, se você adota eles adulto, né? Você verifica nos dentes, e aí, forma adulta, você verifica que ela ainda está no cio. Aí, você, pelo peso, pelos dentes, pelo cio, você sabe que ela tem mais de 8 meses. Ah, tá. Você tem uma tabelinha, não tem, Emily, para você ajudar o pessoal a calcular? A América a American Canine Club deixa disposto lá no site deles, né? É bem fidedigno. Igual, por exemplo, para comparar com a idade humana. Antes, o pessoal falava muito que 1 ano de cachorrinho era 7 anos Isso. Quero saber se isso é verdade. Isso. Então, cientistas foram estudando e viram que a velocidade do envelhecimento humano é totalmente diferente da velocidade do envelhecimento dos cães. E também verificaram que a velocidade do envelhecimento de cães de porte pequeno é totalmente diferente da velocidade de envelhecimento de portes grandes. Ah, tá. Então, estudando, eles fizeram uma tabelinha que ajuda, né, a termos uma noção. Por exemplo, um cachorro de pequeno porte, vamos dizer de 0 até 9 quilos. Quando ele tem 1 aninho, o que eles estudaram? Aproximadamente 15 anos. Né? Porque o cachorro, quando filhote, ele atinge a fase adulta com 1 aninho. E um ser humano, né? Um bebezinho, a gente atinge a fase adulta com quanto?
Ah, entendi. Né? Às vezes, vamos colocar 24 anos, Aham. né? Então, aí por isso que é muito difícil comparar com a idade humana. Mas então eles fizeram essa tabelinha. E pra gente verificar ali também a questão do porte, ó, um animalzinho, por exemplo, que tem 10 anos, porte pequeno equivale a 56 e o porte gigante, mais de 45 quilos, ó, o envelhecimento dele comum, né, é diferente, 79 anos. Aham, então... Né? Então, 10 anos de um cachorrinho, porte pequeno, equivale a um número, 10 anos de um porte grande outro. Certo. E, assim, o Mylon, até você estava me falando que ele foi adotado, né? Pelos tutores. Foi. E aí, como é que foi para descobrir a idade dele? Então, quando ele foi em 2014, né? Eles resgataram, tava na rua. E aí, lá, nossa, né? Olha que impressionante. Ai, que bonitinho. Que lindo. Eu ia deixar essa última foto para fazer uma surpresa. Então, olha como eles adotaram. E aí, eles foram direto para o veterinário, que o veterinário ajudou, verificou os dentinhos. E eles ali, naquele momento, calculou que era aproximadamente 6 meses. Provavelmente, ele ainda tinha os dentinhos de leite. Que com 7 meses, mais ou menos 7 meses, a gente já vê a troca total. Então, ele deveria estar ali na fase de trocando. Alguns de leite, mas alguns permanentes. Então, calcularam ali, né, aproximadamente 6 meses. Isso ajudou muito, porque eles fizeram as vacinações, entraram com a alimentação correta, inclusive até hoje, né? Ele tem aí seus 9 aninhos, olha, ele não tá no sobrepeso, ele suplementa tudo que ele precisa, né, Mylon? Inclusive, ó, essa foto que ele tá olhando, gente, é muito bacana. Ele tá assistindo o Tarubacidade. O dia que a Emily veio pela última vez, ele ficou ligadinho na TV e os tutores tiraram essa foto. Por isso que a gente trouxe ele ao vivo ele aqui, hoje né? para contar a história dele, que é muito bonita. E quando que a gente sabe, caiu sua prisilinha aqui, Mylon, que um cachorro é idoso? Isso. Olha, via de regra, vamos colocar ali aproximadamente 7 anos, né? Lembrando que cada porte tem o seu envelhecimento. Um cachorro de pequeno porte, a gente considera 14 anos, de médio porte, 9 anos, e gigante, 5 anos já é considerado idoso. E aí nós começamos a observar eles em casa, né? Algumas atitudes eles já falam, olha, vou ficar esperta que meu cachorrinho já está apresentando sinais. Quando muda a coloração dos pelos ao redor da boca, do focinho. Alguns já apresentam alteração quando a mudança de clima. Né, não quer locomover, um interesse por brincar, um interesse pelo passeio, também isso altera, dorme muito. Alguns já vai ter ali alguma dificuldade visual, auditiva. Então você observa em casa, você tem ali seu animalzinho com mais de 7 anos, você já começa a observar que ele precisa de cuidados especiais. O ideal é procurar mais vezes o veterinário para ele estar fazendo exames, até mesmo para estadiar doenças renais, por exemplo. E o contrário, porque, né, todo mundo sabe que eu tenho a Cacauzinha lá, que eu sou vó de pet, né, que é a Júlia, que é minha filha, que é a mãe da Cacau, senão ela fica brava comigo, mas... Como ela é shih tzu, muita gente fala assim, ela é filhotinha ainda. E ela já deve ter quase 3 anos, a Cacau. 3 aninhos, ela é bem jovenzinha. Ela é filhote ainda? Não, filhote a gente considera só até 10 meses, 12 meses, né? Até um aninho. Depois de um aninho a gente já considera eles adultos. Ela é um adulto na fase inicial. Ah, tá. E ela vai ficar brincalhona, idosa né? Quando? Com 7 anos? Isso. Quando ela é pequeno porte, pode ser que ela venha apresentar os primeiros sinais de idoso com 14 anos. Tudo vai depender de como você cuida dela. A alimentação que você dá, o enriquecimento ambiental que você faz para ela não envelhecer com demência, o suporte nutricional, os passeios, as brincadeiras, tudo depende também de como você cria. Né? Se a gente não tem muito tempo, o animalzinho fica lá e só dorme, a gente não incentiva, não tem enriquecimento, a alimentação não é adequada, dá o restinho ou do prato da comida ali com tempero, ou uma alimentação de uma ração que não é de muita boa qualidade, ela pode vir a começar a apresentar sinais de envelhecimento com 7 anos. Então, tudo depende de como você cria. Inclusive, o Mylon, eu sei que ele é atleta, porque os donos levam ele para passear 2 vezes por dia, né? 2 vezes ao dia. E ele tem um irmãozinho poodle, né? E os dois fazem a festa, brincam muito. Que bonitinho. E alimentação regrada, suplementação. Você gostou, né, Mylon? Eu sei que você gostou de vir. A gente deu uma raçãozinha para ele antes de começar. Ele tá só cheirando. Emily, obrigada, viu, pela sua presença hoje aqui mais uma vez. Obrigada, Mylon. Obrigada, E a gente adora quando você traz os pets aqui, viu? Tá, joia.